O que você sabe sobre os 12 semifinalistas nas 3 competições europeias? A gente vai falar muito sobre aqueles que disputam vaga nas decisões da Champions, da Conference e da Liga Europa no Rotas da Bola. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Episódio 128, tá no ar o Rotas da Bola, multiplataformas, o podcast videocast de futebol internacional aqui de O Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre as semifinais na Liga dos Campeões da Europa, na Liga Europa e também na Conference League. Comigo o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Tudo bom, Fred? Tudo bom, Pedro. Preparado, né? A gente gosta desses jogos aí. Agora funilou, hein? Agora funilou e nós vamos falar muito sobre alguns países que começam a ganhar espaço, né? E tem chamado muita atenção a discussão sobre o coeficiente, né? Que vai dar uma vaga extra para um, vai perder a vaga extra do outro lado. Isso aí é interessante também, né? Teve gente que ganhou aí. Sem estar na Champions League, tem gente que foi beneficiada pelo calendário, pelo quebra-cabeças dos torneios continentais da Europa. E é claro, vamos discutir bastante sobre isso também. E vamos começar falando sobre as semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Vem aí, hein? Mês de maio promete, última semana de abril, 1ª de maio, com Champions League na sua essência, nas semifinais, com 2 gigantes se enfrentando. Vamos já começar metendo o pé na porta para falar sobre Bayern de Munique e Real Madrid. Que jogo teremos? O Bayern de Munique que eliminou o Arsenal e o Real Madrid que eliminou o seu rival particular dos últimos anos, o Manchester City. Fred Jota, dá para dizer que as classificações do Bayern e do Real Madrid, elas foram bem diferentes nas quartas de final, né? Bem diferentes mesmo, e não deixou de ter drama. Sim. Mas em Manchester do que em Munique, mas classificações dramáticas, equipes em situações diferentes, o Bayern já fora da luta pelo título da Bundesliga, o Real Madrid cada vez mais próximo do título de La Liga, o peso da conquista do Bayern na temporada que não ganhou nada, a tranquilidade do Real Madrid que vira e mexe está disputando alguma coisa para efetivamente ganhar, inclusive a Champions League, que é um sonho do Bayern desde 2020, ganhou aquela na bolha fechada lá de Lisboa, mas não foi protagonista. O Bayern não foi protagonista na Europa depois disso. Não. Protagonista em casa. Aliás, revirou-se muitas vezes tentando ser, né? Falando de treinador, de elenco, muita coisa mudou no Bayern de lá pra cá, né? Exatamente. E agora chega tendo a possibilidade de chegar numa final contra um adversário indigesto, porque o Real Madrid cresce mesmo, e talvez é o peso da camisa, a mística que envolve o Real Madrid em Champions League, que dá para explicar porque se segurou tanto no Etihad. Teve bola na trave, teve pênalti perdido, teve tudo que puder imaginar. O volume de jogo do City foi o volume de jogo do City que a gente sempre acostumou a ver, e o Real tem um algo a mais na camisa branca, que não era branca naquele dia, mas que faz com que as coisas sejam um pouco diferentes. Tem a seu favor o Ancelotti e tem a seu favor, e aí nós vamos descobrir em breve, o Real Madrid faz o segundo jogo em casa. E aí tem histórias maravilhosas a respeito desse duelo. Inclusive um deles, que o Real Madrid começa a disputa em casa com o tal Cristiano Ronaldo, faz 1-0, vai no limiar, na continha para Munique e toma 4 lá em Munique. O Bayern toma 4 em Munique, com exibições espetaculares de vários jogadores, entre eles o Cristiano Ronaldo. O jogo do recorde, né? Que ele bate os 15 gols numa única edição de Champions e ainda viria a fazer mais 2, eu acho. O Bayern do Guardiola. Pois é. Joga um pouco aberta e acaba sendo envolvido. Então é um jogo de camisas enormes, pesadas, tradicionalíssimas. É um jogo de entendimento tático, que o Real Madrid teve muito em Manchester, que o Bayern teve muito em Londres contra o Arsenal.
eu fiquei com a impressão que o Arsenal perdeu a chance de passar em Londres. Sim. Fiquei com essa impressão. Abre o placar, toma virada e não consegue voltar à frente no placar. Mesmo com um time mais leve, um time mais envolvente. E o Bayern é um Bayern metódico. E que, às vezes, esse metodismo dá resultado. Não é o Bayern brilhante do Guardiola. Não é o Bayern de outros treinadores, Pedro, mas é um Bayern que tem uma capacidade, tem um peso da camisa também, capaz de, no momento de baixa, tá em baixa. Tá em baixa, Tá. mas é semifinalista da Champions League. Dá pra dizer, Fred, que coletivamente a gente tem 2 times equilibrados, mas eu queria saber o que você acha sobre as individualidades de Bayern e Real Madrid nesse momento, porque time por time eu enxergo algumas deficiências em relação a substituições no Real Madrid, por exemplo, as laterais, enfim, algumas questões nesse sentido. Tem bons jogadores para outras posições e falta alguns para algumas delas, e no Bayern de Munique também. Mas de 1 a 11 são 2 times com muitos talentos individuais. Vejo que o Real Madrid está pouquíssima coisa à frente do Bayern em termos de talento individual. Isso, na minha opinião, porque o Real Madrid vive uma fase melhor. Talvez fosse o Bayern numa fase melhor. O cenário que a gente imaginava que ia ter nesse momento em relação ao Bayern era o campeão da Bundesliga, ia estar aí preparando para decidir a Copa da Alemanha, e a gente vê o Bayern que foi atropelado pelo Leverkusen, não está na Copa da Alemanha e se agarra à única possibilidade de um título, o mais importante deles. E é gozado, né, Pedro? É igual falam dos estaduais no Brasil, né? Pro Bayern ganhar ou não ganhar a Bundesliga esse ano, não tem problema nenhum. É. Não é pra ter esse estresse todo, não. Aliás, é zero estresse. Mas criou Fica uma pressão, né? Criou uma onda de negativismo. A gente tá falando de um time que é vice-líder, né? Com certa folga. Com tranquilidade. Não vai sair ali do G4. Talvez não vai ser realmente o vice-campeão. Ok. Segue o jogo depois de ganhar 11 seguidas. E tem um cara que pra mim é iluminado em relação a fazer e distribuir assistências. Fazer gols e distribuir assistências. Falando do Harry Kane, que pra mim é um diferencial. O Real Madrid não tem um Harry Kane. Não. Deixou de ter um jogador desse perfil nos últimos anos. Não tem. Até quis ter, né? Que isso. E sempre o quer, próprio. né? O próprio, ou o Haaland, por exemplo, e tal. Mas o Kane, ele passou a temporada inteira, a primeira temporada dele na Alemanha, sempre com mais gols que jogos, ou a mesma quantidade de gols e jogos, ou um pouquinho menos de gols em relação ao número de jogos. É artilheiro disparado da Bundesliga, virou artilheiro da Champions League jogando contra o Arsenal. Se a gente que tá aqui a milhares de quilômetros de distância fica pensando, pô, mas que cara pé frio, hein? Você imagina isso na cabeça do cara. O Harry Kane está a 3 jogos de ser campeão da Europa. Com uma camisa poderosíssima, a camisa do Bayern. Dá pra falar que é tão azarão assim? Não dá. E muito pelo contrário, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem do Tottenham conseguiu esse feito nos últimos anos, né? De levantar um caneco? Ele optou e alguns fatores fizeram com que ele ficasse lá por muito tempo. Agora é uma coincidência muito grande e essa história é um grande demérito ao que o Bayer Leverkusen está fazendo essa temporada, né? Não, a culpa é do Harry Kane. E o Bayer Leverkusen comendo a bola há 33 rodadas, 32 rodadas, enfim. Você falou um ponto interessante sobre os dois, né? Que é o paralelo com as outras competições, né? O fato do Real Madrid ter caído cedo na Copa do Rei, o fato do Real Madrid ter aberto uma grande vantagem na liderança da La Liga, enquanto o Barcelona e o Girona vão disputando ali pelo segundo lugar, e do Bayern de Munique não ter mais muitas aspirações na Bundesliga, afinal de contas, né, tem uma distância considerável na reta final
em relação aos primeiros colocados que vão para a próxima Champions e já perdeu o título confirmado pelo Bayer Leverkusen. Inclusive tem episódio do Rotas na playlist no YouTube, você pode acompanhar, ou na sua plataforma de podcast também. O último episódio falamos sobre o Bayer Leverkusen. Me chama muita atenção esse aspecto. Você falou dos gols do Harry Kane, ultrapassar 40 não é fácil, ainda que se jogue a Bundesliga, não é todo jogador que consegue, então realmente teremos um duelo de muito poder, principalmente o poder ofensivo de duas equipes que já ultrapassaram há algumas semanas, né, alguns jogos, a barreira dos 100 gols em pouco mais de 40 jogos na temporada 2023-2024. O Real toma menos gols do que o Bayern, que é uma coisa nova também nessa temporada, né? Sim. Também o normal era ser o inverso. Mas a gente está falando de um time que tem um Neuer. O Neuer fica nervoso em decisão, Pedro? Nervoso fico eu. É um time que tem um Kimmich, é o time que tem um Goretzka, é o time que tem... Musiala. Eu tava baixando o nível a idade não tinha chegado nele ainda não. Sané. Sabe, tem muita gente, né, com Goretzka, com capacidade de suportar o que é jogar com o Real Madrid numa semifinal de Champions League. Thomas Müller, né, que também não vai assustar quando for chamado e tal, e o Harry Kane. Junte-se a isso, Gnabry, Musiala e companhia limitada. É um baita time, Pedro. E hoje o que eu fico incomodado é que a temporada do Bayern é péssima. É péssima. Como assim? É semifinalista da Champions League e é vice segundo colocado na Bundesliga. Rapaz. Ok. Tem um desafio. É Vinícius, é Rodrigo, é o Bellingham. Talvez não um Bellingham tão poderoso quanto aquele do início da temporada. Né? Já entenderam mais ou menos como ele joga. Aliás, se tem alguém que conhece como o Bellingham joga, é o próprio Bayern de Munique, né? É verdade. É um time de Toni Kroos. É o time do Modric até hoje. É o time do Tchouaméni. É o time do Camavinga. Então, assim, pra mim é taco a taco com a pontinha da mística do Real Madrid aí. Vamos lá. E aí? Eu tenho uma opinião que eu acho que vai ser impopular sobre esse jogo. Por favor. Eu acho que o Bayern vai ser finalista da Champions League. Eu acho que pelo fator começar decidindo em Munique. Boa pedida. Não consigo te cravar. Eu acho que o Real Madrid tem um dedinho por causa dessa onda em cima do Bayern. Um dedinho de favoritismo. É o 51-49. É pouca coisa, né? Veremos em breve. Do outro lado das semifinais da Champions League, teremos Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Ida em Dortmund, volta em Paris. Outro jogo complicado, mas para mim duas equipes que estão tecnicamente nesse momento abaixo dos outros dois semifinalistas, Fred. Tranquilamente. Para mim tem a grande zebra da competição, que é o Dortmund. Também acho. Grande zebra. Até quando a gente achava que a zebra ia parar em algum lugar, não parou. Porque teve tudo para ser eliminado pelo Atlético de Madrid, não foi eliminado. Aliás, os dois estavam no mesmo grupo. Que tinha Newcastle e Milan. E se você for ver o Rotas da Bola da época lá dos grupos, vocês vão ver o que a gente pensava a respeito do Eu Dortmund. achei que nem estaria no mata-mata. Para vocês verem. Faz uma Bundesliga no padrão do que pode ser feito mesmo. Mantém uma tradição do Dortmund de boas décadas. Revela bons jogadores, contrata alguns jogadores experientes em posições específicas. Nenhuma super estrela. Um trabalho consistente. Uma torcida maravilhosa. E a possibilidade de fazer história sempre anda junto com o Dortmund.
tem uma energia, tem uma coisa tão bacana na Muralha Amarela, no seu estádio, que, clichê ou não, é uma arma poderosíssima. A gente tá falando de um Borussia Dortmund que vai enfrentar um time que não tem essa vivência toda assim de Champions League. Tem grana, tem um fora de série e vários outros bons jogadores. Mas e aí? Esse é o clima de Champions League. Esse jogo da ida em Dortmund é onde as coisas podem ser definidas, né? Pode ser definida aí. Eu, apesar das derrapadas recentes do PSG, acredito num favoritismo do time francês pelo fator Mbappé principalmente. O Dembélé volta a jogar bem, é um time que tem, acho que, o principal poder ofensivo, né? Porque não dá pra tirar tanto assim de um PSG que reformou a sua zaga no meio da temporada, né? Com a chegada do Beraldo, que até encaixou, mas ainda assim não é uma defesa excepcional, e um time que é pouco testado, né, Fred? É um time que nada de braçada na Copa da França, nada de braçada na Ligue 1, vai ser campeão de novo. Diferente do Dortmund. Você falou dessa energia que tem em Dortmund principalmente, mas a gente não vê isso há muito tempo com o PSG, que tem uma torcida muito característica, né? Não dá pra dizer que é um clima morto no Parque dos Príncipes, mas ao mesmo tempo o PSG não tem... Não é só essa questão de experiência. Eu entendo o que você citou sobre essa vivência dos jogos decisivos, os momentos decisivos de Champions. Acho que falta ao PSG essa sinergia, né? Do projeto com a história, de criar esse peso da camisa que o PSG tem tanto sofrido nos últimos anos sem ele. Apesar disso tudo, para mim, o PSG tem tudo para ser finalista técnica e taticamente nessa Champions League. Pra mim é um favorito. Aliás, no seu desenho aqui, reviveremos a final da bolha, né? É verdade. 2020. PSG e Bayern de Munique. Em Lisboa, vitória de 1-0, gol do Coman, gol do Bayern de Munique. O Mbappé é mais um maluco que fez mais de 40 gols na temporada, né? É verdade. É uma coisa impressionante. O PSG, ele tem uma equipe com um bom goleiro, bons defensores de maneira geral, tem o Hakimi, sim, né? O próprio Beraldo, para mim, ele tem um potencial enorme. O Marquinhos, que, na minha opinião, oscila muito, especialmente em jogos grandes, mas é uma referência do time, muito identificado. Estamos falando de um time que tem o português Gonçalo, que é um jogador com, né, potencial para uma carreira interessante. E pega um time que, se a gente está falando aqui que o Dortmund é uma zebra, eles têm certeza que eles são zebra. Certeza. E o Paris Saint-Germain tem o peso de... agora vocês vão voltar para a final. Vocês vão voltar pra final, vocês vão tentar, não é etc. possível, né? Sabe? Vocês vão ter que julgar aí, enfim. E aí, eu diria que é um favoritismo, Pedro, mas eu não descartaria o Dortmund. Também não. O coeficiente brilha aqui, hein? E aí, dá-lhe vaga alemã. O Borussia Dortmund, nesse momento, briga com o Leipzig, né, pela quarta posição, né, mas quarto e quinto, mas tem uma considerável distância para o sexto colocado na Bundesliga, então fatalmente estará na próxima Champions League, independente dessa reta final que vamos viver. Afinal de contas, uma vitória e 2 empates dos alemães aí já garantiria a quinta vaga através do coeficiente europeu para a Bundesliga. Você falou do Harry Kane, o Tottenham dá azar até nesse momento, né? Até nesse momento, impressionante. Né? Que é só para situar, o Tottenham é o quinto colocado na Premier League, com uma certa tranquilidade, no ano que tem a possibilidade de ter 5 vagas, os compatriotas decidiram derrapar na reta final. Ainda falaremos sobre isso nesse episódio do Rotas da Bola, mas é isso, né? Estimular o pessoal a comentar bastante, participar com a gente nos programas, nos próximos dias em O Tempo Esportes. Falaremos muito sobre essa reta final de Champions League.
E você citou aí pontos importantes, né, do time do PSG. Acho que tem bons valores individualmente e um goleiraço no Borussia Dortmund que pode fazer diferença também. E é um fator que chama muita atenção aí para essa semifinal do outro lado de Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Fala os nomes pra galera. Kobel, para mim, é um baita jogador. Gosto muito do Henry Kahn na cabeça de área e sendo ali o líder da defesa, sem desconsiderar a experiência que o Hummels carrega. É impossível não citar Marco Reus, é impossível não citar o Malen e o Haller, que são as referências, né, ofensivas que variam às vezes, mas que ainda assim o Borussia Dortmund confia mais para fazer os gols. Haller um vitorioso de várias formas, superou um câncer. E só um negócio, o menino Dortmund tem a última chance de repente conquistar um título gigante pelo seu clube de coração, né? Marco Reus é um jogador que passou por tantas contusões, por tantos problemas. Essa acho que é a última vez, viu, Pedro? Dificilmente ele vai ter uma possibilidade de chegar tão perto de... Isso mexe também. Claro, com certeza. À medida que o projeto vai oscilando, né? Mas o Borussia Dortmund tem um bom plantel, assim, boas opções para montar bons times. Não sei se vai ter a capacidade defensiva, né, de parar o Mbappé e companhia, mas certamente tem poder para responder à altura, né, para tentar fazer um jogo mais aberto, de repente, contra o Paris Saint-Germain, se necessário for, principalmente na partida de ida na Alemanha. Exatamente. Esse jogo vai ser muito... Eu acho que tudo isso que eu falei de maneira geral, tem o menino Dortmund, o Marco Reus, mas o Hummels também ele tem um gostinho de eu quero ganhar esse negócio pelo Dortmund. Já que vai lá assistir a semifinal do outro lado? Veremos. São em dias diferentes, né? Tá tranquilo. De bonezinho lá na arquibancada. Imagina isso no Brasil. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos falar da KTO.com para você já preparar os palpites aí para as semifinais das competições europeias. Você sabe que ganhar e perder faz parte, mas no final o que conta mesmo é a emoção. Quem sabe muito bem disso é a KTO.com, que é o lugar perfeito para você brincar com as probabilidades e também palpitar com responsabilidade, se divertir, que é o principal, numa plataforma que é muito fácil de usar e com diversas possibilidades para fazer o seu jogo, Fred. Pois é, fazendo seu cadastro na KTO, você tem até R$200 para dar o seu primeiro palpite sem risco. Conta com cashback para sacar e várias promoções para participar. É muito bom, então você já sabe. Quer mais diversão? Acesse kto.com, faça o seu cadastro. Lembrando que é um site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, por favor. É isso, pessoal. Sempre importante. Bom, bora contextualizar aqui as semifinais da Liga Europa. Temos o Olympique de Marseille e Atalanta, a ida na França, a volta na Itália. E o Olympique de Marseille, que é nono colocado no momento em que a gente grava esse podcast, dificilmente sairá dessa posição nos jogos restantes da Ligue 1, né, até a 34ª rodada. Engatou uma sequência de derrotas que o tirou ali da possibilidade de vaga para as competições europeias. E nesse momento a Atalanta e a Roma estão disputando ponto a ponto ali para ver quem fica com a quinta posição. A vaga extra herdada pela Série A e a Roma, que está do outro lado dessa semifinal, vai jogar contra o Bayer Leverkusen, eliminou simplesmente o West Ham e todo mundo achou que iria perder nas últimas semanas, tem feito um certo esforço para ser derrotado, mas ao mesmo tempo o esforço para não perder com gols nos fins dos jogos é ainda maior. É uma final que, independente dos classificados, vai ser muito interessante. Para mim são 4 times que jogam completamente diferentes, Fred. A gente está falando de um time... Em vários momentos a gente passou aqui sobre a atmosfera, né? Sim. Especialmente a do Dortmund, que a gente falou na Champions League. E aqui tem atmosfera nos 4 lugares, né? E aqui a gente está falando do Velódromo, que é o estádio mais apaixonante da França. A gente está falando do
até agora, o único francês campeão de Champions League. É uma torcida apaixonada, uma torcida que vê essa possibilidade de disputar uma final europeia num primeiro momento, que acho que já seria um grande passo, e vê a possibilidade de, quem sabe, conquistar um outro título europeu. É muita coisa num espaço tão pouco de tempo pro torcedor do Olympique de Marseille, que tem Aubameyang, que é um cara que faz seus golzinhos, viu, Pedro? Faz, com Faz seus certeza. golzinhos, não esqueceu como é que faz, não. Já jogou pra Muralha Amarela e agora joga pra essa torcida apaixonada, que eliminou também um time de torcida apaixonada, eliminou o Benfica. E pra mim, dos 4 que estão aqui, é o que eu menos imaginava que estaria aqui. Ah, mas a Atalanta eliminou o Liverpool. Beleza. Mas o Olympique, em relação a todo o cenário, a Atalanta briga por uma vaga na Champions League na Itália. Né? Desse bolo, sinceramente, pra mim é a maior surpresa que tá aí. E vai fazer um caldeirãozão, coisa que tem, em Bérgamo tem um caldeirãozinho? Tem, mas não é do mesmo tamanho. É, verdade. Não é o estilo de jogar, a forma do Atalanta se impor em relação aos adversários é mais interessante do que o Olympique de Marseille. Para mim é favorito na disputa. Mas o estádio, o Velódromo, ele vai pulsar de um jeito diferente. E é o jogo de ida, né? É o jogo de ida. Lembrando que o último jogo de ida, a Atalanta foi lá e fez 3 em Anfield. Que também é um estádio com histórico de noites europeias. Verdade. Eu só consigo me lembrar agora eu tentei até pesquisar aqui rapidamente, mas não me lembro as palavras exatas que o Gasperini usou na coletiva. Mas ele fala, depois do jogo de volta, né? Que vai pro intervalo, se eu não me engano, com 1-0, né? E aí tava 3-1 no agregado. Exato. E aí ele pergunta pros jogadores: vocês querem baixar o bloco? Vocês querem que eu coloque mais um defensor e tal? E os jogadores disseram que não. Ele falou que ali ele ganhou a Europa League dele. Que ali ele conquistou o título que ele queria para essa temporada, quando os jogadores não quiseram se defender, mesmo tendo 2 gols de vantagem sobre o Liverpool, e viriam a conseguir essa classificação, que é uma classificação histórica, né, Fred? É o tipo de classificação que dá muito moral para um time como o Atalanta, né? O que, além do estilo de jogo, essa classificação coloca como favorito geralmente no Olympique de Marseille. Com certeza. Se a gente for puxar aqui, quantas vezes o Liverpool tomou 3 em Anfield num mata-mata de uma competição europeia? Difícil. Muito difícil. Difícil porque não tem. Difícil perder em casa, difícil porque não empatar. tem. Então, o feito deles é impressionante. A gente tá falando de um Liverpool meia boca que arrastou aí por um tempo até a chegada do Klopp. Estamos falando do Liverpool do Klopp, com o Van Dijk, com o Salah, com McAllister, com todo mundo. Junte-se a isso uma linha de trabalho que já está há algum tempo, que já tem um perfil. Não é nem a melhor versão da Atalanta, já teve versões melhores, mas chega com a moral, cara, tá maluco. Bom, Favorito. se por um lado eu falei do Gasperini, o Gianpiero, o técnico da Atalanta, que deu essa declaração sobre os seus jogadores não quererem se defender contra o Liverpool, mesmo com um placar tão vantajoso, do outro, Daniele De Rossi foi um dos protagonistas quando é perguntado à beira do campo por um de seus jogadores: quanto tempo falta, professor? Ele deu uma bronca tremenda e xingou o jogador que estava perguntando quanto tempo faltava. O jogo já estava perto dos acréscimos e ele não entendeu que, o jogador não tem que saber isso, não. Está preocupado com o tempo agora, vai jogar, filho. E a Roma chegou a essa semifinal para jogar com o Bayer Leverkusen. Tem favorito nesse confronto, Fred? Tem. Leverkusen, né? Time do Xabi Alonso. Tem. A não ser que se desconecte completamente de hoje até o dia do primeiro jogo, que é na Itália. A Roma tem a seu favor o fator De Rossi,
que é um cara... Eu falei do menino Dortmund, né? É verdade. Toma energia, né? Toma um menino Roma aí pra você. A Roma ganha a Conference. No ano seguinte, ou na temporada passada, perde a final da Liga Europa pro Sevilha e já está de novo numa semifinal europeia. E ganhou gosto pela coisa. E isso é muito legal. Claro. É uma torcida apaixonada, é uma torcida de um time de uma capital que, como várias outras capitais europeias, tem menos títulos, né? Londres tem menos títulos do que Manchester e Liverpool. Paris agora que... Tá né, chegando lá no... Que chegou, nunca foi. Munique na Alemanha e por aí vai. E a Itália é um caso desse. Então é muito interessante uma cidade do tamanho de Roma ter uma relação... O italiano apaixonado por futebol e ter essa relação. Jogadores rodados, jogadores importantes. Falamos da Roma aqui em algumas edições do Rotas. Só que vai pegar o time... É simplesmente a sensação da temporada europeia. Não joga nem a Champions League, mas é a sensação da temporada europeia. Pois é. Né? Invicto na Bundesliga. Na temporada. Invicto na Liga Europa. Invicto na Copa da Alemanha. Invicto em tudo. Com um jogo extremamente atraente, extremamente envolvente, extremamente... eu ia falar que ele é pragmático, mas é pragmático no sentido de todos esses fatores voltar... O pragmatismo não no mau sentido. O pragmatismo, assim, tem tanta coisa boa que ele está programado, perfeito para fazer funcionar. São movimentos calculados, né? Não é o pragmatismo do defensivista que tenta ali jogar por 1-0, que segura o jogo, que às vezes perde um jogo e sabe que vai reverter o placar. Não, é uma reunião de coisas tão positivas que transformaram o time do Xabi Alonso num espetáculo de futebol. É muito legal ver o Bayer Leverkusen. O jogo de volta é em Leverkusen. Então depende muito do que a Roma vai fazer em casa. Lembrando que a Roma eliminou o Milan. Pois é. Tá. Com propriedade, né? Recentemente semifinalista da Champions League. Enfim. Não é uma tarefa fácil do Leverkusen, até porque estamos falando de uma semifinal europeia, que envolve outras situações, que envolve torcida, envolve uma atmosfera diferente, envolve uma série de coisas. O Bayer Leverkusen já teve dificuldade diante do West Ham, que leva um 0-0 quase até o fim na Alemanha, toma 2 gols no finalzinho, abre 1-0 em Londres. Sim. E acaba que toma o gol lá nos acréscimos quando parecia que não ia dar nada. Mas correu risco o tempo inteiro. Então é um favoritismo, mas eu não vejo um passeio de bola gigantesco. Até porque eu acho que o grande passeio desse ano do Leverkusen foi contra o Bayern. E ali tem rivalidade local que movimentou os caras o tempo inteiro. Então, eles podem entrar mais relaxados, entre aspas? E de talvez. repente o jogo não encaixar, né? E aqui também tem a alegria do coeficiente. É verdade. Para a Alemanha e para a Itália. De Rossi ou Xabi Alonso? Quem seria o volante do Fred JFC? Xabi Alonso, tranquilamente. Eu tenho a seguinte opinião. Se eu pudesse calar um, se quiser deixar os dois, eu ponho os dois. Pontos corridos, Xabi Alonso. Para jogar uma final, eu fico com a paixão de Daniel De Rossi. Tudo bem. Não tem suspensão, não tem preocupação com cartões. Eu fico com a loucura de Daniel De Rossi. Agora, podendo escalar os dois. Complementam-se, né? Porque, maravilha, seria uma baita De dupla Rossi ali. é sangue na veia. É verdade. Bom, é isso, né? Eu criei uma pergunta hipotética aqui, criando esse roteiro, além dessa que eu acabei de fazer, que veio na cabeça na hora. O Bayer Leverkusen atual seria campeão da Série A? É uma ótima pergunta. Do que mostrou de futebol, jogou mais do que a Internazionale, que nada de braçada na Série A. Eu vejo isso também. Eu vejo que
chegaria com um estilo de jogo que normalmente, a gente vai pegar aí um Napoli recente, uma Atalanta recente, times que conseguiram boas campanhas. Não estou nem falando só do título, né, do Scudetto do Napoli na temporada passada, mas normalmente quem apresenta alguma coisa diferente no campeonato italiano, como o Bayer Leverkusen está apresentando no alemão, é consagrado por isso. Então eu acho que o Bayer Leverkusen conseguiria nessa temporada aí ser campeão sim, viu? E vejo as ligas até de certa forma equilibradas, né? Apesar de que pra mim tem mais times mais qualificados do que na Série A do que na Bundesliga. Sim. Mas ainda assim E a Roma? existem os abismos. A Roma na Bundesliga ia brigar pela 3ª ou 4ª posição. Eu ia falar que brigaria pela 5ª posição. Tentaria entrar no bolinho de Champions Tentaria League. entrar, né? A Roma com o RB Leipzig dá jogo, hein? Leipzig, Dortmund, Bayern de Munique, Bayer Leverkusen. Pra mim tá abaixo desses. É por aí. Né? Talvez encararia um pouco ali o Leipzig, mas tá abaixo. Muito bem, essa Liga Europa que tem as semifinais, então, batemos na final, né, com Leverkusen e Atalanta. Muito bem, vamos ver o que vai dar nessa competição. Bora falar da Conference League, a 3ª competição europeia. Tem nas semifinais Aston Villa e Olympiacos, com a ida na Inglaterra e a volta na Grécia. E teremos Fiorentina e Bruges, da Bélgica. A volta é na Bélgica, né? A ida é na Itália. Falar um pouquinho das zebras das competições europeias dessa temporada, né, Fred? Não faltam, né? Não faltam. Quase que tinha mais uma, né? Se não fosse de Dibu Martinez, a gente tá falando do Lille, que é um time inferior ao Aston Villa. Sim. Né? Mas o Dibu, eles falam que às vezes o cara instala um triplex na cabeça, né? Do torcedor, do jogador. Inteiro, ele colocou, piscina, pelo amor, uma cidade na cabeça dos caras. Ele torrou a paciência de todo mundo o tempo inteiro. É uma coisa impressionante. Impressionante. Mas o Aston Villa pode jogar mais bola na... Não precisava ter passado por esse apuro, De né? jeito nenhum. De jeito nenhum. Um gol no final do jogo, ou do cash, completamente no vamos ver. Tô falando do time do Unai Emery, que de todos os técnicos que estão aqui, é o mais acostumado, inclusive da Liga Europa, é o que tá mais acostumado a ganhar esse tipo de competição. Então, assim, calma lá. Muito jogador bom, né? Dibu Martinez, Douglas Luiz, Ollie Watkins, né? Calma lá. Aston Villa é favorito contra o Olympiacos. Vai enfrentar um inferno na Grécia. No jogo de volta. Jogo de volta. Então, se vire para fazer alguma coisa no Villa Park. O Olympiacos, nessa posição, inclusive, para mim é uma surpresa. Acho que o Fenerbahçe tinha mais time, mas também foi um jogo taco a taco. Quebradíssimo. Aguerrido, para quem estava com saudade de ver pênaltis batidos pelo Rodinei. Ele bateu. É verdade. Né, num jogo nesse jogo decisivo entre Olympiacos e Fenerbahçe. O Aston Villa tem mais bola. Para mim, inclusive, tem mais bola dos 4. Se vai fazer isso em campo, valer? Não sei. Lembrando que está numa posição relativamente confortável na Premier League. Tá no G4. É a grande chance de jogar a Champions League no ano que vem, na temporada que vem. E vai segurar Ollie Watkins? Eis a questão. Depende, né? E a gente fala na Champions League pode ser que segure. É verdade. E aí teremos Fiorentina e Bruges. Não me surpreenderia se o Bruges fizesse o crime. Concordo. Mas eu vejo esse jogo mais equilibrado que Aston Villa e Olympiacos. Concordo também. Fiorentina que perdeu a última Conference pro West Ham. É uma disputa, inclusive, de duas cidades maravilhosas, viu? Porque Firenze e Bruges são cidades maravilhosas. Maravilhosas. Vamos cobrir? Bora. O Bruges, ele tem uma casca que a Fiorentina não criou nas últimas temporadas, né? É verdade. Que é jogar a Champions League. Jogar e
várias vezes. E disputar, né? Estar nessas condições. Disputar jogos contra equipes bem maiores. A gente acabou de falar que a Roma, que tá ali no quarto, quinto lugar do campeonato italiano, teria dificuldade na Bundesliga. A Fiorentina, que tá abaixo, também não seria surpresa. O Bruges é uma zebra? Mais ou menos, né? Jogou, né? Andou jogando alguns campeonatos aí, fazendo barulho. E nós estamos falando de um time belga. Estamos falando de um time de um país que não tem tradição no futebol. Verdade. Né? O Bruges, inclusive, já foi vice-campeão da Champions League na era Copa dos Campeões. E, obviamente isso não entra em campo, mas é uma cidade acostumada a ter jogos europeus. E se não é se não tem uma muralha amarela, Pedro, é um estádio pequeno em Bruges que vai fazer barulho pra cima da Fiorentina. Equilibradíssimo pra mim. Eu vou de Fiorentina, tá? Porque eu acho que o primeiro jogo eles podem... A Viola pode fazer uma graça em casa. Viva o coeficiente, hein, Fiorentina? Vai ter sexta vaga desse jeito. Vamos pros pontos finais aqui do nosso Rotas da Bola. Eu fico também com 55-45 ali pra Fiorentina, para não ficar em cima do muro, mas veja esse confronto um pouco mais equilibrado entre Fiorentina e Bruges. Vai a Fiorentina para uma possível outra final de Conference contra o time inglês com a camisa igual, né? É verdade. Que sina. Clarity Blue, como eles gostam de dizer, né? Que sina. Ô, Fred, e os ingleses, hein? A gente falou do Aston Villa, cadê o resto? Pois é, cara. Realmente. Coisa, cara. Impressionante. Óbvio que não dá para imaginar que todo mundo ia classificar. O West Ham não era favorito contra o Bayer Leverkusen, começando pela Liga Europa. Talvez o grande assombro de todos os Champions League incluso foi o Liverpool tomar 3 da Atalanta em casa. Com certeza. Num momento que o Liverpool parecia que perdeu um pouco o prumo, né? Saiu da Copa da Inglaterra. Perdeu o fôlego na Premier League, né? Perdeu aquele gás na Premier League e veio essa zebrona, né? A zebrona, 3-0 da Atalanta, uma zebrona. Ganhar não seria uma zebrona, mas 3-0 é uma zebrona. Então, pra mim, em relação ao West Ham, era um time melhor do que o outro. Ponto. E acho que foi até muito bem, pensando que segurou o Bayer Leverkusen fora de casa até quase o final do jogo. Estamos falando de do West Ham, que tem um treinador que não é um treinador de jogo vistoso. O David Moyes é um técnico que tem bons jogadores ali no seu elenco, mas nunca foi um técnico de jogo vistoso, pra cima, que consegue cercar um time, encurralar um time. O West Ham não faz isso na Premier League. Ok, dentro do pacote. O Liverpool realmente foi um assombro no sentido de que é a última temporada do Klopp, era a chance de uma conquista europeia. O clube vibrou tanto com a Copa da Liga, e imaginei assim, a Liga Europa, que nós falamos sobre isso recentemente, ganhou em proporção, né, nos últimos anos. É o último ano do Klopp. Já tá fora da Copa da Inglaterra, inclusive saiu de maneira traumática pro maior rival, Manchester United. Vai terminar talvez a temporada com a Copa da Liga? Pouco, né? É pouco. Pro que a gente viu de expectativa ser criada no início da temporada, e aí colocando o Arsenal no pacote, momentos assim, né, de brilho do Odegaard contra o Bayern de Munique, acho que principalmente no primeiro jogo. Saka, né? Saka, o Rice, o Gabriel Jesus entra bem também, né? Criando algumas oportunidades no segundo tempo. E depois vai para Munique e desmonta, né? Desaba aos poucos. Então, assim, acho que num contexto geral, eu não sei se faz sentido para você, mas eu vi os times da Premier League abatidos no sentido até físico da coisa. A temporada do Campeonato Inglês exigiu tanto de Arsenal e Liverpool, por exemplo. O West Ham tem gastado tanta energia para tentar manter a pegada da temporada passada,
E o mesmo com o próprio Aston Villa, né? Que precisou do Dibu Martínez na penalidade para poder fazer a diferença. Então eu acho que, de alguma forma, o desgaste da temporada na Inglaterra foi maior do que as outras ligas e copas domésticas para as outras equipes, não justificando e dizendo que a classificação está só na conta disso, mas para mim não é só uma coincidência que todos os ingleses, ou quase todos os ingleses, tenham caído até as semifinais nessa temporada. Mas faz sentido, tá? A gente tá falando de um país que tem a Copa da Liga. Essa turma toda aí disputa 3 competições. Alguns avançam, vão até lá na frente, outros não vão tão longe, mas a Copa da Inglaterra exerce também uma questão tradicional na Inglaterra, torneio mais antigo da história do futebol, é o jogo que encerra a temporada em Wembley, tem um fator emocional. Falando isso, que eu citei o Liverpool nesse pacote. O Arsenal, na minha opinião, ele, guardado a diferença da Liga Europa da temporada passada para a Champions League, o Arsenal quer tanto essa Premier League que às vezes eu vejo, além disso que você falou, que acho que faz sentido sim, que às vezes não tá com a cabeça toda ali. Temporada passada isso ficou nítido, né? Beleza. E esse ano eu fiquei em dúvida se será que o Arsenal vai focar. E eu achei que não focou 100%. Pelo padrão de jogo do Arsenal, no momento de altos e baixos, guardada, né, o que eu falei a respeito do Bayern, o Arsenal ele não entrou com o volume de jogo e o perfil de jogo dele do Champions League. De fato. E o Manchester City e Real Madrid, que era o jogo totalmente equilibrado, um espetáculo 3-3 de Madrid. O City fez o que ele sempre fez. Ele fez. Dominou, posse de bola, zilhões de chances de gol. Na temporada passada entraram 4. O futebol é isso. O futebol é isso. O futebol permite que isso aconteça. Não estou falando de um time, né? O City é 1000 vezes melhor que o Real Madrid. Não estou falando isso. Estou só falando que era melhor. Jogou mais bola. Jogou bola para tirar o Real Madrid. Jogou. Inclusive no jogo de Madrid. Inclusive sai invicto, né? Continua invicto. Né? O Rodri não perde, né? O cara joga e não perde jogo. E saiu. Ali é futebol. Ali é uma circunstância de futebol. Agora, Arsenal, Liverpool e a forma de jogo do Aston Villa acende uma luzinha. E às vezes também tem uma luzinha que é importante acender, né, Pedro? A Premier League é boa? Óbvio que ela é. Mas isso não significa que os times ingleses vão ter uma dominância na Europa. Por diversos fatores. Inclusive, eu agregaria ao cansaço, além das 3 competições, você tem uma quantidade maior de jogos pecados. É isso, poupa menos os jogadores, né? West Ham, Aston Villa, Liverpool, Arsenal e City. Essa galera tá jogando lá com o Manchester United, com o Tottenham, com o Newcastle. Vai jogar lá em Brighton. E por aí vai. É uma competição que é melhor. Isso aí não tem como negar. Então, é mais difícil. E aí, quando o Arsenal, por exemplo, se vê com a possibilidade de ganhar, eu quero ganhar esse campeonato aqui e talvez essa divisão de objetivos tenha pesado, na minha opinião. Falar também sobre os italianos, né? A ausência de Inter e Milan não impedindo que outros italianos vão avançando e conquistem, né, mais pontos para o coeficiente, para a 5ª vaga que a Itália já confirmou antes mesmo do fim das competições na temporada europeia. Apesar daquela semifinal da temporada passada, a gente já não via há algum tempo tanta mobilização na Champions League por parte das equipes italianas desde que a Juventus começou a dar uma derrapada, né? Então, no ano passado a gente já tratava como uma ressurreição do futebol italiano de alguma forma e de alguns modos de jogar que trouxeram alguma diferença. E alguns jogadores que faziam essa diferença, alguns treinadores que estavam tentando, né, implementar o que já vinha sendo jogado, de jogo mais posicional, de um contra-ataque um pouco mais rápido, de troca de posições, que a gente viu em alguns momentos, principalmente no Milan, né, do ano passado, mas uma Inter de Milão muito obediente taticamente também, que chegaria àquela decisão.
E nesse ano estão focados, né, na briga na Série A. A Inter dispara desde cedo, vai fatalmente ser campeã italiana ao fim da temporada, mas se desencontraram, né, ao longo da disputa da Champions League. A Inter, de maneira geral, ela mantém um nível melhor do que o Milan. Boa. Né? Alguns jogadores-chave funcionam melhor. Lautaro, por exemplo, fez mais gols nessa temporada. E o Milan, ele não consegue manter o nível de competitividade, na minha opinião, que levou a ser semifinalista da Champions League. A gente viu o Milan no grupo... o Milan só chegou na Liga Europa ali, saindo do grupo da morte, um vacilo do Newcastle enorme em casa, assim, jogava por um empate, perdeu, tal. Jogadores que chegaram com um certo cartaz não correspondem, na minha avaliação, ao que o Milan esperava. Pulisic, por exemplo. Para mim, é um jogador muito, muito normal. Chegou com uma certa expectativa, uma rodada de Premier League, mas não fez diferença. O Milan em nenhum momento sonhou com o título italiano. Pois é. Nenhum momento. Foi eliminado pela Roma com propriedade da Liga Europa. Sim. Então acho que o time compacto, combativo e que funcionou muito bem, não conseguiu repetir por diversos fatores. A Inter manteve, não no nível Champions League, mas manteve um nível. Saiu da Champions League até no confronto pau a pau com o Atlético de Madrid. Mas manteve uma gana, um desejo melhor, um desejo maior de conquista. É o que faz estar na frente do campeonato italiano. O Milan, para mim, é uma temporada decepcionante. Muito bem. Liga Europa, Conference League e, claro, a Champions League. Vamos conhecer em breve os finalistas e, claro, toda a discussão aqui. Vamos acompanhar os jogos. Uma reta final de muitas emoções pra gente na temporada do futebol europeu. Esse foi o Rotas da Bola 128. Eu sou o Pedro Abílio. Eu sou o Frederico Jota. Você acompanha o nosso videocast e também podcast em otempo.com.br/esportes com S e também no canal exclusivo youtube.com/@otempoesportes. Tem cortes, tem muitas curiosidades lá, além da nossa playlist. Aquele abraço.